Aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Zé Alto, estamos aqui mais um Fractal Revisa. Vamos trabalhar com vocês a segunda parte dos hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com vocês a respeito de nomenclaturas em hidrocarbonetos de cadeias normais. Agora, nós vamos trabalhar com vocês com nomenclatura em hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Nós temos que lembrar que a partir do momento que você tenha cadeias ramificadas, ou seja, aquelas cadeias que apresentam carbonos terciários e ou quaternários, a cadeia passa a ser considerada cadeias ramificadas, como essa daqui é ramificada, porque tem carbono terciário e carbono quaternário, essa ramificada porque tem carbono terciário e outro carbono terciário aqui. A nomenclatura passa a ter uns prefixos e sufixos um pouco diferenciados. No caso aqui, eu sou obrigado a seguir 3 regras principais. Se vocês seguirem essas 3 regras principais, com certeza vocês não errarão um exercício. Porém, seguindo exatamente as 3 regras. A primeira regra que a gente pode falar para vocês é aquela na qual vocês vão individualizar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É aquela que apresenta maior número de carbonos. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você faça de uma vez só. Você não pode vir, pegar isso aqui, voltar para cá, subir, descer, aí você não pode fazer. Mas se você pegar de uma vez só, você pode. Tem alguns macetes para a gente utilizar. Por exemplo, um deles seria aonde tem o primeiro carbono terciário ou quaternário, que nesse caso seria esse. Bem, aqui para trás tem um carbono, para baixo tem 2, você tem que pegar a maior. Então você vai pegar a maior cadeia, por enquanto seria essa. Eu vou onde está o último carbono, terciário ou quaternário, que seria nesse ponto. Para baixo tem 1, para cá tem 2 e para cima tem 2. Nesse aqui eu poderia pegar tanto descendo, ou tanto em linha reta, quanto também subindo, não faz diferença nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, o prefixo é non. Se só tem simples ligações na cadeia principal, o sufixo passa a ser ano. Então, por enquanto, o nome dessa cadeia é nonano. Só que agora, tudo que tiver preso nessa cadeia principal, que é aquela cadeia que fosse o tronco de uma árvore, o caule da árvore, na árvore a gente chama de radicais ou galhos ou ramos. Aqui é a mesma coisa, você vai ter o que nós chamamos de radicais. Então tudo que tiver preso nessa cadeia principal, nós denominamos de radicais. Então, ó, se tiver preso, é radical. E se é radical, os prefixos não alterem nada, continua sendo met porque tem um carbono, continua sendo met porque tem um carbono, só que agora passou a ter 2 carbonos, é et. Por ser radical, a gente vai ter o sufixo il, ila ou ilo. Normalmente a gente fala o il, então esse aqui é um metil, esse é um metil e esse é um etil. Então essa aqui seria a regra 2. A primeira regra, em primeiro lugar, devemos individualizar a cadeia principal. Segunda regra, ver quantos radicais existem e quais são estes. Eu já vi quais são e quantos são. Agora eu vou jogar esses nomes na cadeia principal. Então nessa cadeia principal eu vou por ordem alfabética. Quem vem primeiro, o E ou M pelo alfabeto? Vem o E, então você vai falar etil. Depois, metil. Se eu tenho 2 metil, eu vou denominar de dimetil. Se eu tivesse 3 trimetil, 4 tetrametil, 5 pentametil e assim vai. Só que aí você pode estar me perguntando, mas espera aí, você acabou de falar que é ordem alfabética e o D é na frente do E. Pelo alfabeto sim, é claro. Porém, o nome do radical não é dimetil. O nome do radical é metil. Então você começa pelo E e daqui pelo M. Então dimetil significa que você tem 2 metil. E a regra 3, ou terceira regra, que fala o seguinte, indicar a posição dos radicais. A regra 3, ela tem uma contraditória porque é o seguinte, no começo, você começa a contar do lado mais próximo do primeiro radical. Se você tiver insaturação, a prioridade passa a ser a insaturação. Se você tiver grupo funcional, que não é o caso nosso ainda, a prioridade é sempre o grupo funcional que vocês verão na próxima videoaula. Porém, por enquanto vocês vão utilizar radical,
é o grupo funcional, insaturação e radical. Mas por enquanto vocês vão trabalhar nesse exemplo, a extremidade mais próxima do radical. Nesse exemplo, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Dos dois lados, você tem no terceiro carbono radical e no terceiro carbono radical. Porém, aqui você só tem um radical preso e aqui você tem dois. A regra está falando que a cadeia você começa a contar do lado mais próximo do primeiro radical, caso seja igual, o que tiver maior número de radicais. Então, obrigatoriamente, tem que ser deste lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, o etil está no terceiro carbono, a posição de um metil é no 3 e do outro metil é no 7. O nome dessa cadeia é 3-etil, 3,7 de metil nonano. Se eu fosse fazer essa daqui agora, ela tem uma outra particularidade. A cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos, mas que tenha as insaturações. Então, nesse caso, eu poderia ter uma cadeia maior do que aquela que nós vimos já, que seria essa daqui. Porém, a dupla ligação tem que fazer parte da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tem 7, qual é o prefixo de 7? Ept. Se eu tenho uma dupla, é eno. Se eu tenho duas duplas, passa a ser dieno. Eu sou obrigado a falar a posição das duplas. Aí entra aqui, ó, a prioridade é a insaturação. Desse lado está no primeiro e desse lado estaria no segundo. Então a prioridade passa a ser a extremidade que estiver mais perto do primeira insaturação. Entre o e 2, 1, e entre o 5 e o 6, 5. Eu falei aqui ept, 5, dieno. Só que aqui existe um radical que a gente fala que é o etil e um radical que a gente fala que é o metil. Por ordem alfabética, primeiro o etil e depois o metil. O que você tem que fazer aqui agora? Falar a posição do etil no segundo e do metil está no quarto carbono. Está feita essa nomenclatura. Como que pode aparecer para vocês também? Bem, como a gente pode denominar, a gente também pode colocar ela mais ou menos assim. Se eu fizesse uma cadeia deste jeito, você vai falar, não, eu não vou dar conta de fazer, eu não vou fazer porque nunca vi desse jeito. Na realidade, vocês já viram várias vezes assim. Só que aí vocês têm mania de falar que não dão conta de fazer. Apareceu de forma linear, o que você faz? Ou bastonetes? Faz o seguinte, coloca carbono. Em cada pedacinho desse é um carbono. Então você vai jogar um carbono em cada um. Você vai denominar a cadeia principal, que do mesmo jeito que nós já vimos, é aquela que apresenta maior número de carbonos. Eu denominei essa aqui como sendo a principal. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o prefixo de 6? Hex. Só tem simples. Hexano. Só que existe um radical metil, outro radical metil e mais um metil. Então você vai falar que você tem trimetil. Agora, onde que a pessoa erra agora? Ela erra na contagem. A prioridade não é o lado mais próximo do radical, como eu não tenho dupla, passa a ser o radical. Se eu contar de cá, 1, 2, estaria no segundo carbono. E se eu contar de cá, também estaria no segundo. Porém, aqui eu tenho dois radicais denominados de metil. Então, a prioridade tem que ser deste lado de cá. Então, você vai fazer isso. Passaria a ser 2, 2, 5, trimetil. E se você contasse de cá, seria 2, 5, 5. E você pega sempre o lado do menor. E para a gente fechar essa videoaula, a gente agora vai fazer só se eu tiver numa cadeia fechada. Se eu tiver numa cadeia fechada, você não precisa preocupar. Tranquilo. Apareceu desse jeito. Significa que a cadeia principal é a cadeia fechada. Ciclo. 5 carbonos, pente. Só tem simples, pentano. Só que existe um radical, que seria esse radical, que é chamado de metil. Metil ciclo pentano. Nesse caso aqui, eu não preciso falar a posição do radical, porque, como eu acabei de falar, a gente começa a contar do radical. Então, eu não preciso falar um metil ciclo pentano. Para a gente fechar agora, e se eu, porventura, tivesse esta daqui, essa cadeia aqui, como que eu iria denominar essa cadeia? A principal continuaria sendo ciclo, porque é fechada.
Pente, porque tem 5 carbonos. Eno, porque tem uma dupla. Nesse caso, a dupla eu não preciso falar ela, porque eu começo a contar da dupla. Ué, mas agorinha você fez contando pelo radical e agora pela dupla. É porque aqui não tinha insaturação e aqui agora tem insaturação. Então começa a contar da dupla. Lembrando que a dupla ligação tem que ser sempre entre o 1 e o 2. Então por isso que eu não preciso falar ciclo, pente, eno. Só que o radical eu sou obrigado a falar, que seria no caso aqui 3-metil-ciclo-penteno. Bem, galera, vocês têm que lembrar então para nomenclatura em cadeias ramificadas as 3 regras. Pegar a cadeia principal, que é aquela que vai ter maior número de carbonos, ver quantos radicais existem, falar metil, etil, propil, que tiver, e indicar a posição. Lembrando sempre que a prioridade seria, por enquanto vocês ainda não viram, mas seria o grupo funcional. Como não tem, esquece disso por enquanto. Passaria a ser o lado mais próximo da insaturação e, posteriormente, o radical. Se não tiver insaturação, quem manda é o radical. Se tiver insaturação, quem manda é a insaturação. Valeu e boa aula para vocês no decorrer do ano.